Hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei do fluidizado e leito de jogo. Nossa equipe é composta por Bruna, Caroline, Giovana Freitas, Giovana Gotelipe, Laura, Mariana e Petra. Case de sucesso. A empresa Mosaic Fertilizante, uma das maiores empresas de fertilizantes para a aplicação de diversas culturas agrícolas, procurou a empresa Unique Engenharia e Consultoria para dimensionar o encapsulamento da ureia em leito de jogo. E como estão com uma nova vertente na empresa de extratos vegetais, também solicitou o encapsulamento de extratos vegetais em leitos fluidizados. Introdução: leito de jogo e leito fluidizado. A ureia, como fertilizante, aumenta a eficiência do plantio. Como 45% da sua composição é de nitrogênio, isso faz com que supre a falta de nitrogênio do solo, sendo mais consumido do mundo. Os extratos vegetais são ingredientes naturais extraídos de espécies e extratos vegetais. O leito de jogo refere-se à interação sólido-líquido, e o leito fluidizado refere-se à interação sólido-gás. Bom, como já foi contextualizado pela Carol, a empresa Unique foi contratada para dimensionar um leito de jogo que vai funcionar como encapsulamento da ureia. E aí, como eles estão com uma nova vertente, a gente também vai dimensionar o leito fluidizado para encapsulamento dos extratos vegetais. E aí, para poder realizar esse projeto, inicialmente a gente vai fazer uma análise dos dados dos materiais, como, por exemplo, o diâmetro médio da partícula, a esfericidade e a densidade desses materiais que a gente vai encapsular, e o do sistema também, como alguma restrição que o cliente nos solicitou, os dados do fluido que a gente vai usar nesses leitos. E aí, a partir disso, a gente vai calcular os dados de mínima fluidização, como, por exemplo, a altura, a velocidade e a queda na mínima fluidização, tanto no leito de jogo quanto no leito fluidizado, que vão ser dados importantes para a gente poder fazer o dimensionamento. E, por fim, encontrar a potência necessária do soprador, tanto para o leito de fluidização quanto para o leito de jogo, para a gente poder fazer essa operação. Bom, para fazer o dimensionamento do leito fluidizado, o cliente precisou fornecer alguns dados e a empresa precisou ir atrás de alguns dados também referente aos materiais. Esses dados foram os seguintes: 22 centímetros de diâmetro do cilindro, uma massa de 10 quilos de material, uma porosidade de 0,45, uma altura do cilindro de 34 centímetros, um diâmetro médio das partículas de 0,038 centímetros, uma densidade das partículas de 0,95 gramas por centímetro cúbico, uma esfericidade de 0,88, também referente às partículas, a porosidade de mínima fluidização de 0,51 e a densidade do ar de 8,31 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro cúbico. No princípio, nós calculamos a área desse equipamento a partir da área superficial do cilindro. O resultado foi de 380,3 centímetros quadrados. Depois a gente calculou a queda de pressão, mínima fluidização, considerando que a densidade do sólido é muito maior do que a densidade do líquido. Isso porque a gente teve esses dados fornecidos pelo cliente, né? O resultado foi de 25.807 DIN por centímetro quadrado. Depois nós calculamos a permeabilidade do distribuidor, que foi de 8,03 vezes 10 elevado a menos 7. Depois nós calculamos também a velocidade na mínima fluidização, que foi de 6,81 metros por segundo. E depois a velocidade do ar, que foi de 20,43. E, finalmente, nós calculamos a largura do distribuidor, que foi de 4,4 centímetros. Também nós encontramos a porosidade na mínima fluidização, que foi de 0,51. E aí a gente calculou a perda de carga total, que é a somatória da perda de carga do sistema, que seria a perda de carga do leito e do distribuidor, que no total foi de 526,3 milímetros de H2O. E também encontramos a vazão, que foi de 7,76 vezes 10 elevado a menos 3, para finalmente nós encontrarmos a potência do soprador requerida para esse sistema, que foi de 0,09 HP. Bom, para o dimensionamento do leito de jorro, agora, também foram necessários fornecer e encontrar alguns dados referentes ao equipamento e ao material. E esses dados foram os seguintes: 22,5 centímetros do diâmetro do cilindro, um diâmetro de orifício de 3,5 centímetros,
uma altura do cone de 10 centímetros, uma altura do cilindro de 48 centímetros, um diâmetro médio das partículas de 17,5 micras, uma densidade das partículas de 1,34 gramas por centímetro cúbico, uma esfericidade de 0,65, uma porosidade de mínima fluidização de 0,422 e uma densidade do ar de 1,22 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Vale ressaltar que essa densidade do ar do leito de Joe é referente a uma temperatura de 15 graus Celsius e a do anterior era referente a uma temperatura de 150 graus Celsius. Bom, a primeira parte para dimensionar um leito de jorro foi encontrar a área, que foi de 397,6 centímetros quadrados, e com isso foi capaz de calcular a velocidade de jorro mínimo, que foi de 46,7 centímetros por segundo. A queda de pressão máxima, nesse caso, foi de 44,89 centímetros de água, e a queda de pressão de jorro mínimo foi de 29,93 centímetros de água. A vazão de entrada desse leito foi de 0,022 metro cúbico por segundo, e a potência necessária do soprador foi de 189,85 watts. Bom, e aí, como conclusão do nosso projeto, né, para a realização do revestimento do top spray, a potência requerida que a gente calculou foi 67 watts, que equivale a 0,09 HP, e para uma partícula média com um diâmetro médio de 0,038 centímetros. E aí vale ressaltar que as características físico-químicas da partícula, além de outros fatores, né, como o teor de umidade, enfim, tem um papel fundamental no sucesso da operação de aglomeração em leito fluidizado. E aí, por outro lado, a gente obteve um valor de 190 watts por leito de jorro para uma partícula com diâmetro médio de 0,00175 centímetros, e que sendo quase 4 vezes menor do que a partícula utilizada no leito fluidizado, né? E essa partícula, a partícula de ureia, ela é classificada como partícula do tipo D, que é uma partícula jorrável na classificação de Geodart. E aí é um dos motivos que que foi escolhido o leito de jorro para a realização do processo de encapsulamento da mesma. Bom, é isso. Contrate os nossos serviços você também. Obrigada.